Amém. Glória a Deus. É um prazer estarmos aqui nessa noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 32. Êxodo 32. Êxodo 32. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 11. Mas depois você fica com a sua Bíbliazinha aí aberta. A palavra do Senhor nos fala que o pastor perguntou qual o tema? Oração. Oração é o nosso tema. E a palavra do Senhor diz assim, se você puder colocar-se de pé em reverência à palavra do Senhor, eu vou ler os ímpares e os irmãos os pares. Nós vamos ler mais ou menos até o versículo 15. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e força e forte mão? Versículo 12. Versículo 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. E lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda a terra, toda esta terra, de que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Versículo 14. Agora, versículo 15, voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. Pai, diante do teu altar, eu quero te glorificar por mais essa oportunidade, quero clamar a tua presença sobre nós, a palavra revelada, que não seja aquilo que eu queira falar, aquilo que o teu Espírito tenha a falar conosco. Cerca esse ambiente da tua majestade, da tua glória, da tua Shekinah. E mudece a voz do adversário da nossa alma. Somente a voz do Espírito Santo esteja neste lugar para que o teu nome seja louvado e engrandecido em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. A palavra do Senhor aqui, no capítulo 32 de Êxodo, conta a história de Moisés. Moisés foi chamado pelo Senhor, estava no deserto, nasceu ali na terra do Egito, e a palavra do Senhor diz que quando Moisés nasce, o faraó que estava à frente, ele manda matar os filhos das mulheres hebreias, que eram os meninos que estavam nascendo. Havia um propósito, havia um projeto de Deus para a vida de Moisés, e os planos do Senhor não podem ser frustrados. Há um propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E os planos do Senhor não podem ser frustrados. Ainda que a gente possa viver situações contrárias, mas aquele que começou a boa obra, ele é fiel e ele vai completar essa obra em nossas vidas. E a palavra diz que Moisés nasce e ali a mãe dele esconde ele por 3 meses, ele é amamentado. Depois, ela com medo, ela coloca o menino num cesto, ele vai para o rio, para ali perto da filha de Faraó, da irmã de Faraó que estava tomando banho. E ali ela se compadece da criança que estava chorando, pega, fala com uma das suas amas e diz, olha, vai lá, prepara uma mãe para amamentar essa criança. E Deus faz tudo perfeito. E a mãe de Moisés, a própria mãe, amamenta Moisés, Joquebede. Moisés cresce naquela terra e ali ele vê os egípcios humilhando, maltratando o povo de Deus. E ele mata um egípcio. A conversa chega no outro dia ali, ele percebe que descobriram. Ele fica com muito medo porque Faraó poderia matá-lo. Ele vai para o deserto. Fica mais ou menos anos no deserto. E a palavra diz que Deus aparece numa sarça ardente falando, olha, você vai para o Egito, você vai libertar o meu povo,
E ele vai para o Egito. E aqui ele está na trajetória da caminhada no deserto. E nessa caminhada ele sobe a um monte para orar, para clamar ao Senhor. E quando ele está orando e clamando ao Senhor, o povo acha que ele estava demorando. No versículo 1 diz: o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, então reuniu-se em volta de Arão e disse: levanta-se e para nós deuses que vão adiante de nós. Porque Moisés, este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, sobremodo, o que aconteceu? Ele sumiu, né? Eles acharam que ele não ia aparecer. E aqui, a palavra do Senhor diz que havia uma promessa para o povo de Deus, que era a terra prometida. Há uma promessa para cada um de nós nessa noite, que o povo de Deus vai ser abençoado, né? A gente viu vários testemunhos aqui do cuidado, do zelo de Deus. O Senhor cuida de nós das pequenas nas grandes coisas. O Senhor trabalha por nós, Ele tem cuidado de cada um de nós. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é altíssimo. Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor nessa noite que Ele quebra cadeias, Ele quebra grilhões, Ele desfaz laços. Ele desfaz obras malignas, Ele desfaz bruxarias. E se você entrou aqui nessa noite, o Senhor já está quebrando tudo aquilo que foi arquitetado, planejado contra você. O Senhor abre porta onde não tem porta. O Senhor, Ele diz assim, que aquele que quer desistir, que aquele que quer olhar para trás, porque nesse momento o povo queria olhar para trás. Ele queria levantar os deuses como no Egito. O Egito adorava deuses. E eles estavam no deserto. Eles estavam no momento que o seu líder tinha se afastado um pouquinho, mas nós temos um líder supremo que é o Senhor Jesus. E Ele nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. E nos momentos mais difíceis da vida de uma pessoa, é no momento que ela entra no leito de hospital. No momento que vai para uma cirurgia onde não tem um marido do lado, onde não tem um filho do lado, mas você tem um Senhor. Um dia uma irmã estava aqui, num dos cultos de oração, e a irmã contava um testemunho. E ela dizia, eu tenho um aneurisma e eu tive que fazer uma cirurgia. E eu conversava com meu sobrinho, que é médico, e eu ficava naquela indecisão, se eu fazia ou não aquela cirurgia. E em um determinado momento, Deus tocou no meu coração de eu fazer, eu confiei no Senhor. E quando eu entrei naquela sala para fazer a cirurgia, eu tinha feito mestrado, eu tinha feito doutorado, eu tinha meus bens, eu tinha os meus filhos. E deixei a minha roupa, vesti aquela roupa de hospital, e ela disse que falou para o Senhor, Senhor, eu estou entrando para fazer essa cirurgia. E eu estou deixando tudo. Toda uma história, eu estou deixando a minha vida, os meus filhos, os meus estudos, tudo que eu fiz está diante do teu altar nesse dia. E se eu viver, glória a Deus, se eu morrer, eu quero ir para o céu. E ali, aquela irmã fez a cirurgia, e ela saiu, e quando ela acordou, ela viu que estava viva. E ela agradeceu o cuidado, a grandeza de Deus. Porque ela tem um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que cuida, e um Deus que está no controle. E nós temos que entregar tudo ao Senhor. Entregar tudo é a nossa vida, é os nossos filhos, é entregar a nossa casa, os nossos bens, aquilo que é mais importante para nós. E a palavra do Senhor diz que Moisés, quando ele volta com as tábuas na sua mão, que Deus tinha escrito com o próprio dedo, os mandamentos, Moisés, ele vê a dureza do coração do povo, por ter saído do Egito. O mar vermelho se abre, Deus abre o mar vermelho para eles. E eles passam em terra seca, e o nome do Senhor é glorificado, mas quando o primeiro momento do deserto, que o líder se afasta um pouquinho, eles levantam deuses. Eles falam com Arão, que era irmão de Moisés, e falam, olha, nós vamos tirar os nossos brincos, os nossos pendentes, os nossos colares, nossas pulseiras,
e vamos te entregar. E ele faz um bezerro de ouro. E quando Moisés desce, eles tinham deixado de olhar para a glória de Deus, estavam olhando para um animal feito de ouro. E a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos ser obedientes. E a obediência, ela leva às promessas. Lá em Levítico, gostaria que você abrisse em Levítico 26. Aqui em Levítico 26. Levítico 26. A palavra do Senhor nos fala aqui: não façam ídolos para vocês, nem levante imagem de escultura, nem coluna, e nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A palavra diz no versículo 3, se andarem nos meus estatutos e guardarem os meus mandamentos, e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas da época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. Versículo 6, estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei, confirmarei a minha aliança com vocês. Isso aqui são algumas coisas que Deus dá ao povo. O Senhor, Ele traz promessa quando nós obedecemos. O Senhor fala aqui que uma das coisas que Ele abomina é quando a gente desobedece a palavra, a vontade de Deus. A palavra diz que Deus, Ele se ira conosco. Ele se entristece conosco. Porque se a gente não obedecer, se a gente não estiver nos estatutos, se a gente não olhar para a vontade de Deus para nós, nada vai acontecer. Mas se atentamente ouvirmos a sua voz e tivermos cuidado de obedecer, virá sobre nós todas as bênçãos, todas, e elas nos alcançarão. Benditos seremos na entrada, no deitar, no levantar, em tudo que colocarmos as nossas mãos. O Senhor, Ele vai nos abençoar. E aí o Senhor, Ele fala para Moisés, olha Moisés, eu vou matar, tirar esse povo da terra, vou exterminar. E vou fazer de ti uma grande nação. Aí Moisés se levanta para interceder, para orar pelo povo. Aí entra eu e você. A gente tem problemas, a gente tem guerras, a gente tem lutas, batalhas, que nunca esperávamos um dia passar. E quando a gente tem essas guerras e essas lutas, nós nos propomos a vir para dentro da casa do Senhor, lá em 2 Crônicas 7,14, a palavra diz assim, mesmo que Deus cerre os céus, que Ele mandasse contra o povo gafanhotos, e que Ele levantasse inimigos, mas se o povo dEle, que se chama pelo nome dEle, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, e buscar a face do Senhor, Ele diz que então do alto céus, Ele nos perdoará, e Ele fará que a nossa terra seja sarada. Então, nessa noite, onde houver uma enfermidade, seja na sua área espiritual, seja na sua área emocional, seja na sua área financeira, seja na sua saúde, o Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está aqui para quebrar cadeias, para desfazer laços, para desfazer as armadilhas de Satanás. Toda obra maldita encaminhada contra vocês, da enfermidade, da opressão, contra as nossas vidas, o Senhor nessa noite fará que cairá por terra. Todo embate, ele vai ser quebrado, neutralizado, anulado.
O Senhor quebra tudo aquilo que o inimigo levanta. E Moisés, ele vai diante do Senhor, no versículo 11. E ele diz, ele faz uma súplica ao Senhor. Ó Senhor, por que acendeu a tua ira contra o teu povo? Tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão. Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá, com as intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los na face da terra? Deixa de lado o teu furor, a tua ira, e muda de ideia. Quanto a este mal contra o teu povo, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês, e como as estrelas dos céus, e toda esta terra. E tenho falado, eu darei a tua descendência para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia. Tem umas traduções que diz, o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então o Senhor não se arrepende, porque Ele é o Senhor. Mas na tradução, Ele muda de ideia. Porque há alguém orando, há alguém intercedendo. Ainda que dentro da minha casa, ou na sua casa, o inimigo diz, esse aqui vai morrer assim. Esse vai morrer drogado. Esse vai morrer na homossexualidade. Essa vai morrer lésbica. Ainda diz, esse vai morrer na miséria. O Senhor diz para mim e para você, ore, continue clamando, porque o céu se abre quando o justo ora. Porque quando você ora, as cadeias são quebradas. Eu e você, muitos de nós não temos a visão aberta. Mas quem tem a visão aberta, vê os demônios, vê a ação de Satanás contra as famílias, contra os lares. E o Senhor, Ele está quebrando quando você vem para a igreja. Às vezes você está abatido, você está sem força. E você coloca o seu joelho no chão e você fala, Deus me ajuda, me fortalece. Senhor, vai à minha frente naquele local de trabalho. Aquele chefe está se levantando. Senhor, toma aquele marido, toma aquele filho. Entra, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja engrandecido na minha vida. E o Senhor vai trabalhando. Ele vai quebrando cadeias, Ele vai quebrando grilhões, determinações que o inimigo diz para você. Você não vai conseguir aquela porta aberta, você não vai conseguir ser curado, você não vai conseguir ser restaurado. Não vai acontecer nada na sua vida. O Senhor, por meio de uma oração. E Moisés, ele vem, intercede no versículo 15. Então Moisés voltou-se e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. As tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e do outro, estavam escritas. As tábuas eram a obra de Deus. E também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas suas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu, o que ouço não é alarido. São os vencedores e nem desvencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro, as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Pegando o bezerro que tinha feito, queimou-os e reduziu ao pó, que espalhou sobre a terra e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão, o que foi que você fez a este povo? Por que você trouxe sobre ele tão grande pecado? Arão, não tenho irado, não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram, faça para nós deuses, que vão adiante de nós. Pois quando este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então lhes disse, quem tem ouro, tire-os, e eles o deram para mim. E eu os lancei no fogo, e saiu este bezerro. Irmãos, uma das coisas que eu aprendi quando eu aceitei Jesus, eu vim do catolicismo, eu era idólatra, né? E eu tinha um hábito que era uma Bíblia aberta, como muitos, né? Eu não conhecia a palavra de Deus, e eu tinha essa Bíblia aberta no Salmo 90.
E a Bíblia era suja, irmão, só no Salmo 90, porque a Bíblia aberta, ela não tem poder nenhum. Mas a Bíblia que você e eu lemos e colocamos ela em prática, ela tem poder de Deus. Ela manifesta a autoridade de Deus na terra. E aí, o Senhor, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, uma coisa que Deus falou muito forte ao meu coração, não precisou do pastor Jeová me ensinar, dos professores da escola bíblica, mas eu aprendi acerca da idolatria. E eu comecei a arrancar tudo aquilo que trazia aquela idolatria da minha vida. E eu comecei a entender que nós temos um Deus que não está pregado no madeiro. Lá nos Salmos 115, diz, tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. E se precisar sair de um lugar para outro, ele precisa da mão humana. Jeremias 10, a palavra diz que tais são aqueles que fazem as obras de um artífice, que não tem poder de fazer o bem e de nem tampouco fazer o mal. Mas isso tira o propósito de Deus, porque nós temos um Deus no céu e na terra, um Deus poderoso, um Deus que quebra cadeias, um Deus que não habita em altares. Quando Paulo estava pregando a palavra de Deus, e ele chega em uma determinada cidade, e ele vê vários altares de deuses, e há um altar que não tem nenhum Deus, e ele fala, esse Deus desconhecido aqui, é o Deus que eu estou falando para vocês. É um Deus que não habita em altares humanos, mas Ele habita na minha vida e na sua vida. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele foi para o Pai e Ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei do meu Espírito que testificará de mim em vós. Ser-me-eis as minhas testemunhas por onde vocês passarem, vocês vão anunciar quem eu sou. E o Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí a palavra do Senhor diz que Moisés quebra aquela imagem, que Moisés faz dela um pó e joga no meio do povo. O Senhor manda Moisés matar os idólatras. A tribo de Arão, que eram aqueles que estavam preparados para cuidar da casa do Senhor, eles vêm com a espada e alguns deles são mortos. E a palavra do Senhor diz que Moisés, no versículo 30, no dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado. E Moisés se ira, não porque ele estava irado, mas ele se ira contra o pecado da nação, que era ter levantado um Deus, porque eles já tinham um Deus que se manifestava todo o tempo para eles. E nós temos esse Deus todos os dias na nossa vida. Quando você está em casa, sozinho, e você se levanta angustiado, amargurado, triste, o Espírito Santo está ali intercedendo por você, por mim, com gemidos inexprimíveis. Ele vai diante do Senhor, Ele quebra as cadeias, Ele move no reino espiritual ao seu favor, ao meu favor. E Ele entra onde nós não podemos. O Senhor está entrando nessa noite sobre vidas que aqui estão. O Senhor está quebrando as obras das prisões na mente, nas emoções. O Senhor está quebrando o jugo, a canga, as obras malditas. O Espírito de vida está nessa noite te trazendo poder. O Senhor está te trazendo autoridade. O Senhor está te trazendo nessa noite fortalecimento. Cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo arrancados, laços de mortes estão sendo desfeitos, obras malditas estão sendo desarranjadas, porque o anjo de guerra vai adiante de você. O Senhor vai quebrando as cadeias, o Senhor vai quebrando os grilhões, o Senhor vai desfazendo os laços, as armadilhas, tudo aquilo que foi maniatado contra vidas que estão fazendo a campanha das 7 terças-feiras. O Senhor vai fazer você contar testemunho. Você vai subir nesse altar, você vai declarar o que Deus tem para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E a palavra do Senhor diz que Moisés, ele intercede e ele diz, Moisés voltou ao Senhor e disse,
O povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pecado. Ou se não, peço-te que me risque do livro que me escrevestes. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora, e conduza o povo para o lugar que eu falei a você. E eis que meu anjo irá diante de você. Porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. E aqui, o Senhor fala: olha, Moisés, eu vou te mostrar o lugar que você vai. Mas eu não vou com vocês. Eu vou enviar o meu anjo para ir à frente. E Moisés ora de novo. Ele fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não estiver comigo, irmãos, isso é uma lição para a minha vida e para a sua vida. Se você tem um propósito para fazer, uma causa para resolver, peça ao Senhor para ir com você. Se você tem uma situação para resolver dentro da sua casa, fala: Senhor, vem comigo, me ajuda a resolver esse problema. Senhor, me coloca as palavras na minha boca naquele tribunal. Não permita que saia uma palavra dos meus lábios que o Senhor não tenha propósito. Coloca a porta dos meus lábios, como diz no Salmo 141, um anjo. Guarda a minha boca de falar indevidamente, de julgar indevidamente. Me ajuda a estar no centro da vontade de Deus. Me ajuda a estar na direção, olhando os olhos fitos para Ti, que é o consumador da minha fé. Me tira de todo embaraço, me tira de todo emaranhado, me tira de tudo aquilo que me prende, que me faz sair da direção do Senhor. Me ensina a estar na direção do Teu Espírito nessa noite. O Senhor quer nos ensinar, e Moisés ora. E ele fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir para aquele lugar. Existe uma terra, existe uma promessa para nós, cada um de nós. Temos promessas, temos sonhos, temos algo para viver da parte do Senhor. E quando a palavra diz que havia um servo do Senhor que estava dentro do templo, quando Jesus nasce, ele fala assim: pode me levar, Senhor, porque eu já vi o meu Deus. Havia uma promessa na vida daquele ancião. E ele tinha um sonho, que era ver o Criador, que era ver aquele que vinha fazer os grandes sinais na terra. E quando dentro do templo ele vê a criança, ele fala: obrigada, Senhor, porque o Senhor fez cumprir na minha vida as Tuas promessas. O Senhor fará na minha vida e na sua vida sim. Ele tem promessas, Ele tem milagres, Ele tem resposta ao povo de Deus. Você saiu de um dia chuvoso, você saiu de uma noite, às vezes você passou um dia debaixo de muita luta, de muita tribulação, até você chegar nesse culto. E muitas barreiras se levantaram para você estar aqui. Mas o Senhor, Ele está à sua frente. O Senhor encaminha o anjo dele à sua frente. O Senhor encaminha à sua frente um que guerreia. Porque podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas você não estará sozinho, porque o anjo de guerra, ele está à sua frente. O Senhor está trabalhando por nós. Nessa noite, o Espírito Santo, e Moisés foi um homem que a palavra nos fala que ele fala com Deus. Ele tem uma vida com Deus. Ele falava face a face, no sentido de um Deus amigo. Moisés tinha um Deus amigo. Um Deus que estava com ele, que ouvia a sua oração. Às vezes nós queremos tanto contar o nosso problema para alguém. Mas o Espírito Santo está falando: fala para mim. Conta para mim. Porque eu vou interceder por você diante do Pai. Conta o que você está sentindo, conta o que você está passando. E o Senhor vai movendo. E ele fala: Senhor, eu quero ver a tua face. E o Senhor fala: Moisés, você não tem condição de me enxergar, de ver a minha face. Porque o Deus que nós estamos falando, irmãos, é um Deus poderoso. É um Deus que a sua glória, a terra não dá conta. Um ser humano não consegue enxergar o nosso Deus. E o Senhor fala para Moisés: entra na fenda dessa rocha
E quando eu estiver passando, eu vou colocar a minha mão. E você vai ver as minhas costas. Esse é o Deus que eu e você serve. Porque ele sabia que Moisés não daria conta da glória que há na sua vida, da majestade que há sobre ele. A glória do Senhor se manifesta dentro da sua casa. E quando o Espírito batiza com fogo, o nosso corpo muitas vezes não dá conta do poder de Deus sobre nós. Porque nós somos limitados. Nós temos um Deus que é supremo, que é grande, que é poderoso. E Ele está aqui nessa noite. E Ele quer nos ensinar a tirar os deuses estranhos da nossa vida. Muitas vezes nós não temos uma imagem diante de nós. Mas nós fazemos do nosso emprego um Deus. Nós fazemos da nossa esposa, do nosso esposo um Deus. Nós fazemos do nosso filho um Deus. Nós adoramos uma casa, um carro. E o Senhor quer que nós o adoremos. Que nós o sirvamos em espírito e em verdade. Que nós venhamos ter uma vida íntegra, debaixo de obediência, debaixo da direção do Espírito Santo, debaixo de experiências, de oração. A oração ela tem que estar sendo caminhada junto com a palavra de Deus. Faça propósito de leitura da palavra. Se você ainda não lê a Bíblia, se você só lê a Bíblia no dia que você vem no culto, faça um propósito de leitura da palavra. Começa pelo Novo Testamento. Começa pelo Evangelho de João. O Evangelho de João conta toda a trajetória de Jesus. Vem para os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Peça ao Espírito Santo, que é o professor dos professores. Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar. Ler a palavra de Deus. Todos os dias, com exceção de segunda-feira, a igreja tem oração. A oração, ela move a história de alguém. A oração, ela quebra as barreiras. A oração, ela quebra os grilhões. Moisés intercede pelo povo. Deus muda de ideia de destruir a nação. Deus entra aonde o humano não podia. Deus fala, não, eu vou mover, eu vou mudar. Porque teve um que se pôs em posição lá dentro, no meio daquele arraial, para orar por aqueles que haviam pecado. Eu e você vamos orar por alguém da nossa família que ainda não serve ao Senhor, que precisa ter experiências com Deus. Nós vamos orar por alguém que precisa de uma libertação. A oração de uma mãe, a oração de um pai, de um irmão, de um ente querido, vai mover os céus. Você em oração, você é um gigante. Você pode, não, em muitos momentos o inimigo vai dizer, não vai acontecer nada. Você não vai ter a sua vitória, você vai ficar aí derrotado. Mas a oração, ela move a história de alguém. Ela move os céus. Através de uma oração, o Senhor quebra cadeias. O Senhor quebra grilhões. O Senhor desfaz laços. Quando você ora, você está angustiado, a angústia vai embora. Quando você ora, a opressão sai de você. Quando você clama, o Senhor quebra cadeias, quebra grilhões. Ele envia um anjo de guerra. Quando você não pode fazer nada, Ele vai como juiz, como advogado, e Ele entra em causas impossíveis. E o nome do Senhor é glorificado. E nesse momento, eu gostaria que você se colocasse de pé e que você venha guerrear, orar. Você vai orar pela sua causa, você vai orar pelo seu lar.